Questão 1. Um cruzamento entre dois organismos heterozigotos, olha aqui a informação que a gente já tem, é que os dois alelos são diferentes. Vamos lembrar o que são heterozigotos? Por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, tá? Porque são heterozigotos, os dois alelos são diferentes. Se eu estivesse falando de característica homozigota, os dois alelos seriam iguais. Azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho, entendeu? No caso, aqui já está falando que os dois alelos são heterozigotos. Inclusive, os dois organismos, tanto feminino quanto masculino, os dois são heterozigotos, tá? Para uma característica controlada por um par de alelos, resulta em que proporção genotípica na prole? O que é proporção genotípica? Tá falando de genótipo, dos alelos, tá, gente? Tá falando nada de fenótipo aqui, das características observáveis. Então, vamos lá. Aqui na questão não falou quais seriam os alelos para ser utilizados. Então, a gente vai usar qualquer um que a gente escolher. Eu vou utilizar o alelo azão, tá? E azinho. O primeiro organismo, vamos colocar que ele vai ser azão, azinho, porque é heterozigoto. E o segundo, que tá falando que os dois são iguais, gente, ó. Os dois são heterozigotos. Então, o segundo também vai ser azão, azinho. Observe que o primeiro é heterozigoto, o segundo também é. Onde eu achei essa informação? Na própria questão. Tá falando que o cruzamento entre os dois são heterozigotos. Tá tudo aqui na questão, tá? Para a gente encontrar a proporção genotípica, nós precisamos fazer o quadro de Punnett. Aqui, ó, seria o primeiro organismo e aqui o segundo organismo, tá? O primeiro, vamos colocar aqui na horizontal os dados, azão, azinho. E os dados do segundo organismo, vamos colocar na vertical aqui, tá? Que também é azão, azinho. Aqui no primeiro quadrinho vai ficar azão com azão, azão, azão. No segundo aqui, azão com azinho, azão, azinho. No segundo, azão com azinho, azão, azinho. Ah, professora, por que a senhora não colocou o azinho, azão? O dominante sempre vem primeiro, tá? E por último, azinho, azinho. Quantos tipos de genótipo nós temos aqui diferentes? Quantos pares de alelos diferentes nós temos? Falando de proporção genotípica. Se eu estou falando de genótipo, nesse caso, estou falando somente dos alelos. Aí nós temos 3 tipos. Temos o azão, azão, temos azão, azinho e azinho, azinho. De 4 resultados, quantos que são azão, azão? Apenas 1. Desses 4 resultados, quantos que são azão, azinho? 2. Desses 4 resultados, quantos que são azinho, azinho? Apenas 1. Se eu for colocar isso aqui em forma de porcentagem, né? Eu tenho aqui, ó, que 25% é azão, azão. 50% azão, azinho e 25% azinho, azinho. Mas aqui na questão tá pedindo a proporção. Para fazer a proporção é só a gente pegar o numerador aqui, gente, ó. Então vamos lá. Primeiro é 1 por, qual é a segunda aqui? 2 por 1. Aqui nós temos a proporção genotípica. Questão 2. Considere o cruzamento entre uma planta homozigota dominante. Se é homozigoto, os dois alelos são iguais. Se dominante, os dois alelos são dominantes, tá? Olha aqui, na própria questão já está dizendo que é tesão, tesão. Então, nesse caso, ela é homozigota dominante para a altura no cruzamento dessa planta com uma homozigota recessiva. Se é recessiva e é homozigoto, os dois alelos são iguais, mas recessivos. Nesse caso, tezinho, tezinho. Para a altura também. Qual é a
probabilidade de a prole ser heterozigota para a altura. Quando eu falo probabilidade, a gente vai colocar porcentagem, tá, gente? Não é proporção, que nem na questão número 1. Então, qual é a probabilidade da prole ser heterozigota? Nessa questão, se você quiser fazer o quadro de Punnett, pode fazer? Pode, mas dá para fazer sem utilizar o quadro de Punnett. A primeira planta aí não é tesão, tesão? Já tá na questão, não tá falando isso? E a segunda não é tezinho, tezinho? Vamos analisar, ó. A primeira só pode doar o quê? Tesão. E essa aqui, a segunda, só pode doar tezinho. Precisa fazer quadro de Punnett? Não precisa. Só que ao analisar, terão 100% heterozigotas, né? Não 100% tesão, tezinho. Então, a resposta é essa, 100% heterozigotas. Se na questão perguntasse para homozigoto, seria 0%, mas aqui pediu heterozigoto. Então, 100% seriam tesão, tezinho, tá? Questão 3. Imagine que ratos pretos e brancos vivem em uma determinada região. Os ratos pretos apresentam essa coloração devido à presença de um alelo dominante, que é que alelo, gente, aqui tá falando alelo Bzão. Então, qual é a primeira informação que eu tenho? Que o Bzão determina a cor preta do pelo. A coloração branca da pelagem é determinada por um alelo recessivo, Bzinho. Então, aqui, ó, Bzinho vai ser para cor branca, tá? Se um rato Bzão, Bzão, cruzar com uma rata Bzão, Bzinho, qual a probabilidade de os filhotes nascerem pretos? De nascerem filhotes pretos? Aqui precisa do quadro de Punnett. Vamos fazer o quadro de Punnett aqui. Pronto, aqui nós temos o 1 e aqui o indivíduo 2. No 1 aqui, ó, Bzão, Bzão. Ok, coloquei os dois alelos. Agora, vamos colocar os dois aqui na vertical, Bzão e Bzinho. No primeiro aqui, Bzão, Bzão. Segundo, também será Bzão, Bzão. O terceiro aqui, ó, Bzão, Bzinho. E por último, Bzão, Bzinho. Qual a probabilidade de nascerem filhotes pretos? Falando de porcentagem, quantos filhotes pretos nasceriam aqui? Lembrando que o preto é dominante. Então, para ser preto, pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Quantos por cento seriam de filhotes pretos aqui, gente? 100%. Ah, professora, mas esses de cima aqui é Bzão, Bzão e os de baixo aqui é Bzão, Bzinho. Não perguntou genótipo, só perguntou fenótipo, a cor, tá? Tanto faz ser homozigoto ou heterozigoto, todos aqui seriam pretos. Para ser branco, teria que ser Bzinho, Bzinho. E não teve nenhum Bzinho, Bzinho aí nesse cruzamento, ok? Questão 4. O albinismo é uma herança autossômica recessiva, que se caracteriza por uma ausência ou redução na produção de melanina no organismo, o que faz com que o indivíduo apresente despigmentação na pele. Sabendo que se trata de uma herança recessiva, ou seja, já sei que o albinismo é recessivo, tá? Os dois alelos têm que ser recessivos. Olha aqui, já coloquei azinho, azinho, tá? Se é recessivo, tem que estar em dose dupla. Tem que ter os dois alelos recessivos, se não for, não consegue se manifestar, ok? Qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai for albino? Ou seja, vamos colocar aqui, pai. O pai dela é albino, então o pai vai ser azinho, azinho, certo? E sua mãe apresentar produção normal de melanina. Vamos lá, a mãe, ela tem a produção normal de melanina, só que ela é heterozigota. Então, ela tem azão, azinho. Ela tem um alelo do albinismo, mas ela não conseguiu se manifestar essa característica por causa da presença do alelo dominante. Vamos fazer o quadro de Punnett. Aqui vamos colocar os dados do pai, que é azinho, azinho, e aqui da mãe, que é azão, azinho. O primeiro aqui, azão, azinho. Segundo, azão, azinho. Terceiro, azinho, azinho. E no quarto aqui, azinho, azinho. Desses 4 resultados, eu tenho que 2 são azão, azinho. E 2
são azinho, azinho. 50% de cada, certo? Azão, azão, a pigmentação é normal. E azinho, azinho é albino. Então, quantos por cento seriam de pigmentação normal? 50%. E quantos por cento para ser albino? 50%. Agora vamos voltar para a pergunta. Qual a chance de nascer uma criança albina? Então, a chance de nascer uma criança albina será de 50%.